Em uma live do Análises Renais, Kim invadiu extremamente pistola para expor as mentiras que Tabata Amaral inventou sobre ele. Deixe seu like e vamos ao vídeo. Que briga é essa com a senhorita Tabata Amaral? Ah, sim, não, porque eu denunciei, né, que a gente votou, o governo Lula foi muito malandro, né, porque prometeu na campanha que ia dar a isenção do imposto de renda pela correção de fato, né, que era R$5.000, hoje, segundo a Receita Federal, né, não sou eu que tô falando, se a gente fosse corrigir a tabela do imposto de renda, quem ganha até R$5.000 seria isento, né, e aí o Lula prometeu em campanha que ia corrigir a tabela para R$5.000. E aí ele apresenta um projeto, né, o Zé Guimarães vai lá, que é o líder do governo, apresenta um projeto para que a isenção do imposto de renda seja até 2 salários mínimos. Então, sempre que atualiza o salário mínimo, você atualizaria a tabela de imposto de renda para 2 salários mínimos, o que não atende à promessa de campanha do Lula, né? Porque você corrigir para 2 salários mínimos, se o governo corrigir o salário para abaixo da inflação, ainda que o governo corrija o salário mínimo para cima da inflação, o salário mínimo não vai ser R$5.000 até o final do mandato do governo Lula, obviamente. Mas pior, no relatório final, nem isso ele manteve. Ele falou, não, eu vou pegar a medida provisória do Lula, que corrige só para esse ano, só para os 2 salários mínimos deste ano, de 2024, e transformar isso numa lei. Ou seja, o discurso deles é, mas é até o final do mandato. Meu amigo, essa lei vai durar até para depois do mandato do Lula. Então vocês não vão corrigir a tabela para R$5.000. Aí o que nós da oposição fizemos, né, junto com o deputado Carlos Jordi, apresentamos uma emenda, né, para que a correção fosse para os R$5.000. E aí, Arthur Lira, o que fez muito malandramente, disse que a emenda teria que ser inadmitida, era ilegal, porque ela alterava substancialmente o texto do projeto. Né? O que é uma desculpa esfarrapada, porque outras emendas, mudando muito mais outros projetos, já foram admitidas. E aí, o que a gente fez? Apresentamos um recurso para que a emenda fosse admitida. E aí, nesse recurso, a Tabata e o Boulos votaram contra, ou seja, eles votaram contra a possibilidade de que a gente votasse a tabela do imposto de renda para R$5.000, você tá isento, né, se você recebe até R$5.000. E aí eu coloquei, ó, a Tabata e o Boulos votaram, né, para que você não corrigisse a tabela do imposto de renda para R$5.000. E aí a Tabata veio falar, isso é notícia falsa, né, o povo tá cansado de tanta sujeira, não sei o quê. Não, meu amigo, foi exatamente o que aconteceu. Nós apresentamos uma emenda, né? O governo fez uma manobra com o presidente da Câmara para tirar a emenda, nós recorremos, no recurso vocês votaram contra. Eu sou um dos autores do recurso, e vocês dois votaram contra. Aí vem dizer que eu tô mentindo? Não, meu amigo. Aliás, isso é uma das minhas especialidades, pois foi tema do meu trabalho de conclusão de curso. Se qualquer um dos dois quiser debater processo legislativo, meu amigo... eu tenho certeza que eles nem sabiam do que o recurso tratava direito. Eles viram a orientação do governo e seguiram a orientação do governo, porque é o que os dois fazem. Os dois são base do governo do Lula. Os dois são base. Ela finge um pouco que não é. Ela finge que é independente e tal. Mas que independência? O que ela quer, no final das contas, ela despreza o apoio do Lula quando fala, não importa o apoio do Lula que tá com o Boulos agora, porque ela não tem, mas ela queria ter o apoio do Lula. Tanto que ficou usando, inclusive, a dobradinha ela com o namorado, a discussão toda envolvida. Não, e ela fica celebrando, né, o apoio do Geraldo Alckmin, o apoio do Márcio França. Né? São governo do Lula. Quando o Flávio Dino ainda estava no ministério, o grande ministro Flávio Dino. Que grande ministro Flávio Dino, pelo amor de Deus, né? O ministro responsável ali pelo primeiro a fuga, né, em presídio segurança máxima da história do Brasil, né? Responsável por a gente estar vivendo essa epidemia de crime que a gente está vivendo no Brasil. E ela lá, parabéns, ministro Flávio Dino, pelo amor de Deus. Então, isso é uma farsante, é que você é um sujeito muito educado. Você é um sujeito muito educado. Aquilo lá é uma farsante, uma das pessoas mais falsas que eu já vi. Transparece a falsidade no olhar. E o outro é um psicopata. O Guilherme Boulos é um psicopata. Então assim, a gente tem uma pessoa falsa, com aqueles olhos vidrados, assim, de maluco. Outro um psicopata. E cara, honestamente, com todo respeito aqui, né, que quando você tá aqui, eu tenho que ser um pouco mais educado. Ao prefeito de São Paulo, que é um sujeito que eu não gosto da gestão dele, tá? Mas ele tá no campo da direita. Beleza, vamos... Ele não vai conseguir peitar esses caras. Você que tem que peitar esses caras, velho. Lógico. Você tem que peitar esses caras. Porque eles vão ficar falando sozinho. E muita gente vai cair no papo da Tabata. A Tabata é muito inteligente, né? Não, o Boulos é a novidade. Cara, tem que jogar na cara o que esses caras são. Não, pelo amor de Deus, o Boulos, ele invadiu o Ministério da Fazenda e quebrou o Ministério da Fazenda, tem imagem dele em cima da mesa do Ministério da Fazenda, porque ele estava contra a reforma da Previdência que estava tramitando no Congresso Nacional. Então, peraí, a maior parte dos deputados eleitos, representantes da população, decidem aprovar uma medida, você é contra essa medida, você invade o Ministério e quebra tudo?
Olha, da última vez que eu vi decisões do Supremo Tribunal Federal, isso era atentado contra o Estado Democrático de Direito. Sim. Isso dava 30 anos de cadeia, né? Sim. E o Boulos tá aí. Sim. Pra ele tá permitido. Né? Se eu discordo de uma medida do Congresso, eu vou lá, invado e destruo o ministério inteiro. Da última vez que eu vi, isso tava dando décadas de cadeia. Sim, pro Boulos, E pro Boulos, ele quer 4 é anos de tranquilo. cadeira na Prefeitura de São Paulo. E aí, sem falar daquele vídeo dele, patético, né? Quando o MTST saiu destruindo a Avenida Paulista, ele, o que são algumas vidraças quebradas perto do que a Fiesp faz com a gente? O que a Fiesp faz com ele? Tadinha, e a Fiesp ainda, tadinha, a indústria aqui do Brasil que se Nem existe mais. inteira, nem existe mais indústria brasileira. E ele, o que a Fiesp fez? O que a Fiesp fez com ele? Não, sabe o que, Muito que a Fiesp provavelmente fez? a Fiesp empregou, né, os pais dele como pra atender, né, em Olha, hospitais de luxo, os seus pais, né? Eu ia continuar o que a Fiesp fez, basta ver, é só dar um Google, ela marcou uma reunião pra conhecer o projeto de campanha dele. A Fiesp, é sério, a Fiesp já deve ter feito até rodada de doação pra ele. Junito, pode procurar aí, Fiesp Boulos. Realmente houve. Então, o que a Fiesp fez, Boulos, tá respondido aí. Fez um jantar pra te receber, porque a Fiesp é um órgão governista, inclusive com vocês. Esse cara... Não, inclusive, salvo engano, sei lá, a última vez que eu vi, era o filho do Zé Alencar, né? Era o filho do Era Alencar. o filho do Zé Alencar, filho do vice do Lula. Rui Costa destaca Boulos a empresários em evento do novo PAC na Fiesp. Então, a Fiesp tá lá, curtindo o PAC do Lula, tá lá, é isso, que são algumas vidraças quebradas perto do que a Fiesp faz com a gente. O que a Fiesp fez com eles? Assim, é ridículo, sabe? É um negócio... e mais, vamos lembrar, né? O movimento dele é um movimento criminoso, que quando a gente tava acampado em frente ao Congresso Nacional, tava batendo em criança, batendo em mulher, soltando rojão, tacando pau, tacando pedra. Isso assim, gravado pela imprensa, documentado. Foi usado como milícia pelo líder do governo na época, que era o do Acre, não é? É o que você pegou o gabinete dele. Exatamente, que depois perdeu a eleição e eu fiquei com o gabinete dele. Era o... Meu Deus, deu branco agora. Com S? A gente matou um monte de vagabundo lá, vamos ir pro pau! Vamos pro pau com vocês Nós agora. vamos pro pau com vocês! Manguinho, alguma coisa com inho? Não. É Sassi, Sossu... Nossa, esqueci, cara. É o... Sabiá, Cibá. Cibá Machado. Cibá Machado, exatamente. Boa, Geber. Ele tava lá, foi a galera do MTST que foi lá bater na gente quando a gente tava defendendo o impeachment da Dilma. Ou seja, um movimento que é utilizado como milícia pelo PT pra atender seus interesses. E outra coisa, que esse discursinho falso aí de querer moradia, que moradia? Todo mundo tá esperando uma fila, né, pra receber uma casa. Aí eu ganho o direito de furar essa fila porque eu decidi invadir uma casa? Sim, né? Isso é uma das coisas mais grotescas que tem. Tipo assim, é um desrespeito com quem não é. Com quem O cara não tá é lá 2 desordeiro. anos na fila, né? Beleza, cumprindo a lei, esperando, se lascando, morando, sei lá, na rua, na kitnet, se virando pra pagar, recebendo aluguel social. E aí vem o cara, invade, comete um crime de maneira organizada, né? E isso tem nome, nosso Código Penal. E ele recebe fura-fila, recebe a casa antes do outro, que a penalidade do sujeito ter, né, cumprido a lei é não receber a casa que ele se inscreveu pra receber.